Bom dia! Dia 19 de fevereiro, começando mais um Despertando com Dharma, com a voz maravilhosa e doce de Felipe Cato. Bom dia, Isis Duboc. Como é que tu tá? Tu tá bem? Oi, Ana Tereza, tudo bem? Olha que voz. A voz do Felipe Cato é algo gaúcho, né? Daqui da região. Nasceu em Estrela, aqui pertinho. Bom dia, Pati. Pati Camaleoa. Olha a voz do Felipe. Ele e o Paulinho Mosca. Bom dia, Cris. Essa música se chama Adoração. Eu adoraria. É bacana, né? Ele tem uma voz muito linda. Tá aí. Como é que tu tá, Camaleoa? Começando, despertando com essa dupla. Aí hoje é sábado. Porque hoje é sábado, como dizia o Vinícius. Tem uma poesia do Vinícius, porque hoje é sábado, procurem. Eu não lembro. Bom dia, Cirlei. Tudo bem? Logo mais eu e a Carolina vamos desbravar uma região ali aqui perto, no sul, aqui perto de Lajeado. A gente mora num vale, o pessoal aí do Rio aí que não conhece. Então a gente mora num vale, bem no vale mesmo. E tem uma versão com o Felipe Cato, linda também. O Felipe Cato é maravilhoso, ele nasceu aqui pertinho, aqui do outro lado do rio, como a gente diz. E hoje ele mora em Porto Alegre, eu acho. Não sei, eu estou em São Paulo. Oi, Marisa. E aí a gente vai hoje para uma região, dá uns 40 quilômetros daqui, eu acho. Não dá tanto. 20, 30 quilômetros. Que se chama Westfália. E aí a gente traça uns circuitos assim de 10, 12 quilômetros nas montanhas e estradas de chão, né? Um circuito. E aí vamos lá desbravar esse hoje. Dá umas 2, 3 horas de caminhada, mais ou menos. Então às vezes a gente faz isso e é muito legal. Tem lugares lindos aqui. Então a gente faz isso a pé. Ou às vezes eu faço de bike, né? Mas a pé eu e a Carolina. Bacana. Vocês vão ver. Depois a gente manda umas fotinhas do lugar. Tá bem? Sim, Felipe Cato é maravilhoso. Seja bem-vindo, Cirlei. Então o que a gente está fazendo? A gente está tentando entender como funciona os ensinamentos, o Dharma, na hora que a gente precisa deles. Porque o Dharma, ele não adianta tu ler o Dharma, não adianta tu simplesmente estudar os ensinamentos. Adianta, obviamente, né? Tu vai ter um vocabulário, né? Ou ensinar, tu vai ter esse vocabulário, mas esse vocabulário é um vocabulário cognitivo. A nossa mente não funciona só cognitivamente. A nossa mente tem o método cognitivo, tem o conativo, tem o emocional. Aí depois dentro disso tem as divisões, assim, não existem essas divisões. As divisões são feitas para a gente entender como é que funciona esse processo, um processo mais analítico da mente. Oi, Rosali. E dentro desses contextos a gente consegue ter um pouco de luminosidade, um pouco de claridade, um pouco de consciência, um pouco de tudo isso ao mesmo tempo. Então só ler o Dharma, né, estudar o Dharma, estudar os conhecimentos. E o Dharma, gente, não é somente do Buda, né? Não é o Dharma que o Siddhartha nos trouxe. Esse é uma forma de olhar. Se vocês forem estudar, por exemplo, o epíteto aquele grego do século 100 depois de Cristo, ele é perfeitamente, se tu fores ler, né, tô estudando ele, e tu lê e não tiver o nome dele, tu acha que é budismo. É 100% budismo. E aí a gente vê assim, mas o que é budismo, afinal? O que é o Dharma, né? O Dharma, ele é uma coisa que o Buda criou. O Buda não criou nada disso. O Buda percebeu, assim como o Epíteto percebeu, esses estoicos perceberam, alguns deles. Aí depois o Marco Aurélio, baseado no Epíteto, que foi professor dele, faz aquele livro de meditações, vocês já devem ter ouvido falar, mas são as meditações no sentido de apreensões de ideias do Marco Aurélio, né?
Então, isso é o Dharma. Como é que pode, 100 anos depois da morte do... Deixa eu ver, mais ou menos, 200 anos depois da morte do Buda, já tinha um pensador que nunca teve contato com o budismo e pensa muito parecido. Bom dia, Aline, bom dia, Conceição. Muitos outros pensadores tiveram essa sacada, assim. E aí eu pergunto para vocês, né? Nós já estamos entrando no Dharma, né? Bom dia a todo mundo aí, vamos entrar, vamos pensar. E eu estava pensando agora de manhã cedo, assim, olhando a lua, tem uma foto que eu botei do story ali, e estava olhando a lua agora de manhã cedo, o dia amanhecendo, eu lá fora tomando o meu chimarrão e pensando sobre isso. Eu estava embaixo da árvore e olhando, assim, né? E me lembrei olha as coisas que eu penso. Eu sei, tá, vocês vão dizer, mas não é normal essa pessoa. Tudo bem, mas é as coisas que eu penso de manhã. Aí eu pensei, o que adianta o Newton estava lá, disse que ele estava sentado numa macieira, acho que não aconteceu nada disso, e viu a maçã cair e tudo mais, e se tocou da gravidade. Claro que adianta, né? Embora essa lei tenha sido refutada várias vezes depois com o método quântico, mas tudo bem. Mas a questão é assim, a gente foi apresentado de uma maneira para o pensamento ocidental somente para as questões mais matemáticas, mais lógicas do sistema dos pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles. A gente foi lançado por um pensamento simplesmente assim como se fosse endeusar a matemática, a álgebra, os conhecimentos da física, né? Totalmente razão. E assim nós fomos criados, todos nós aí dessas gerações assim que estão passando por aí pela tela. E a gente foi criado para isso, assim, né? Só que quando eu sento, como eu sentei ali, né, e fiquei mateando, como se diz aqui no sul, e olhando a lua, e se caísse uma fruta, dane-se a gravidade. Tô um pouco me lixando se ela é 9,8, 9,9, né, não sei o que por segundo. Eu quero saber como é que se encontra a felicidade. Não é isso? Por que vocês estão aqui de manhã cedo? Vocês querem saber por que um elétron se comporta de forma diferente quando ele é observado, como é o método quântico? Não. Até querem dizer, bah, que legal, isso é muito legal. Quando eu digo isso numa fala, soa pomposo e muito elegante, muito inteligente. Mas isso, física quântica, eu li, já estudei, já fiz curso e entendi. Mas e a felicidade? E essa busca que nós temos por isso, assim, esse olhar, como é que eu olho para isso? Isso não é valorizado. E para olhar para isso nós temos que olhar para dentro, não para fora, não para a lua. Nós temos que olhar para nós. O nosso método analítico que nós possuímos é a meditação. E é isso que a gente tem que olhar. Muita gente fica impressionada, ninguém está estudando os estoicos, ninguém está estudando, tem alguns estudando o budismo, tem 10 estudando os estoicos. Mas todo mundo, sem exceção, senta em frente à sua TV, coloca um filme e pensa, eu gostaria de ser mais feliz, eu gostaria de encontrar felicidade, eu gostaria de encontrar um parceiro. Ninguém diz, eu gostaria de encontrar alguém que entendesse da física de Newton ou o processo do movimento das partículas subatômicas. Ninguém diz isso. Não é verdade? E olha quanto a gente perde com isso. Por que nós não aprendemos desde a infância a olhar para os aspectos da nossa própria mente? Então essa foi a introdução de hoje. Uma das coisas que eu penso quando eu estou mateando. Bom dia, Dalpian. Nós estamos lendo a editora Lúcida Letra. Pelo menos alguém está lúcido nessa história. Apaixonado pelo mundo, mande o Rinpoché. Ô, Ana Tereza, me conta aí uma coisa. O teu filho é lúcido mesmo ou isso aí é só o nome da editora? Pô, agora malhando, o cara tá lá quietinho, dormindo, tia. E aí o cara já vem... Aí a Ana Tereza agora já está rindo. Não sei se ele é tão lúcido assim, ou ele é. Vitor Barreto nos traz esse presente. Tá, entenderam isso que eu falei? Faz sentido para vocês? Ô Aline, a Aline, eu botei a foto da pizza de ontem que eu estava fazendo lá, eu e a Carolina, e ela disse, isso é crueldade, isso aí gera karma. Pô, sabe que ela ficou boa, mas não ficou tão boa. Massa comprada não funciona, tia. Eu vou ter que fazer uma massa. Massa é melhor feita em casa. E ficou assim, ficou boa. Não ficou o espetáculo. É que a gente é um pouco exigente também quando está cozinhando. Mas tudo bem. Fez sentido isso que eu falei para vocês?
Página 107. Se não fez, eu quero saber a opinião de vocês aí. Não faz, não faz, tá tudo bem. Em um encontro individual, então ele está falando aqui do pânico que ele tinha aos 9 anos e aos 13 ele queria entrar para o retiro de 3 anos. Cris diz que fez total sentido, a Aline diz que não vale agora, tá bem. Sobre a pizza, né? Em um encontro individual com Tai Situ Rinpoche, abade do monastério, ela diz que eu já gerei o karma, agora já era. Tá certo, né? Fazer o quê? Contei a ele sobre esses ataques e sobre o medo e a ansiedade que os acompanhavam. Então ele está falando sobre o pânico dele, né? Que eu falei ontem. Ele respondeu: quando as aflições das emoções negativas estão ardendo como fogo, a sabedoria também está ardendo como fogo. Está tudo respondido. Isso pareceu encorajador, mas eu o entendi mal. Pensei que sabedoria queria dizer uma abordagem mais hábil ou mais complicada para me livrar do pânico. Não a sabedoria que pode ser acessada quando nossas aflições estão ampliadas, como se estivesse em um telão no céu. Não conseguia lidar com a possibilidade de que o pânico e a sabedoria pudessem coexistir. Claro que coexiste, né? Se existe o medo, imediatamente, se ele está acontecendo o medo, porque do outro lado tem o contrário. Uma coisa não existe separada da outra. O pior e último ataque ocorreu quando eu tinha quase 14 anos. O primeiro ano de retiro estava perto de acabar. Não conseguia ser maior do que o som ou o medo e me sentia humilhado por me perceber e ser percebido pelos outros como fraco e frágil. Mas como qualquer pessoa no inferno do ódio bem sabe, nada nos prende mais ao objeto de ódio do que a nossa própria aversão. Ainda assim, estava determinado a não passar meus próximos 2 anos de retiro daquele jeito. Usaria os ensinamentos e as práticas e os aplicaria a esse pânico. Afinal, concluí que, se a árvore com o galho quebrado não era permanente, lembra do galho que ele caiu, né? Será que os trovões, as chuvas de granizo e os estranhos poderiam não ser o problema? Será que esse sofrimento intenso dentro do meu corpo, e não um brinquedo ou um galho lá fora, era também um produto de distorções mentais? Com certeza é, né? Será verdade, como o Buda ensinou, em última instância, o sofrimento é autocriado? Imagina que ele estava aos 14 anos já pensando sobre isso, trabalhando a mente dessa forma. O que a gente estava fazendo aos 14 anos? Vocês lembram? A gente estava loqueando. Aprendendo a beber, aprendendo a fazer bobagem, a mentir, tudo. Estava estudando, estava namorando, estava descobrindo o corpo. O que vocês estavam fazendo aos 14 anos? Bacana, né? É outra forma de viver a vida, né? Que também vale a nossa, mas é uma outra forma de viver. Passei 3 dias no meu quarto sozinho, examinando a minha mente aos 14 anos. Apenas observando, sem controlar, sem manipular. Só observando, para ter certeza de que nada perdurava. Vocês estão entendendo, gente? Ele tinha 14 anos. Eu estou chocado. Tudo estava em movimento. Percepções, emoções, sensações, os 3 skandhas dos 5, né? Tudo estava em movimento. Cheguei a aceitar que tinha contribuído para consolidar esses ataques, com os 2 aspectos do desejo. Afastar o problema a fim de me livrar dele, o que somente alimentava o medo do pânico, assim como o medo do próprio medo. Ou provocá-lo, querendo trazer para a minha vida aquilo que gostaria que fosse o oposto. Ou a gente rejeita, ou a gente atrai, né? A gente só trabalha dessa forma. A gente é super limitado. Já perceberam isso? Se apenas pudesse me livrar do pânico, minha vida seria maravilhosa. Ainda estava dividindo o mundo entre opostos. Bom, mal, claro, escuro, positivo, negativo. Não tinha entendido que a felicidade não está em uma vida livre de problemas.
Estava começando a entender alguma coisa a respeito de como contribuía para a minha própria angústia. Mas isso não era suficiente para abrir mãos dos meus padrões. Estava preso em uma nuvem escura de pânico e não conseguia me separar dela. Sentia como se os ataques de pânico fossem pedras rolando sobre mim, esmagando a minha capacidade de vivenciar qualquer coisa diferente da pressão das pancadas. Porém, quando o pior dos ataques passou e tentei examinar o que tinha acontecido, as pedras se fragmentaram e se transformaram em uma matéria tão macia e cheia de ar como creme de barbear. Vocês não gostariam de aprender a praticar dessa maneira? Maravilhoso, né? Desse modo, pude realmente ver a mudança nas minhas próprias percepções. Mas para me convencer de um modo definitivo, teria que reafirmar a impermanência de todos os modos possíveis. Para fazer isso, cada objeto ou evento se tornou uma oportunidade de confirmar que meu pânico era impermanente. Cada respiração, cada som, cada sensação. A árvore do lado de fora da minha janela vai crescer e morrer. Saljai Rinpoche é velho e vai morrer. As pinturas das deidades no templo vão se desintegrar. Os cachorrinhos da vizinhança vão crescer. Minha voz está mudando. Quanto mais examinava a natureza transitória de todos os fenômenos, mais confiante me sentia de que meu pânico era apenas outra nuvem temporária. E depois de um tempo, não conseguia mais identificá-lo como a única coisa no mundo incapaz de mudar. Tudo bem, então ele também muda. Essa nuvem não tem uma âncora. E agora? Só porque pude mudar não quer dizer que vai mudar. Só porque pode mudar não quer dizer que vai mudar. Tudo bem até aí, gente? Vocês se colocaram na posição dele? Vocês já tiveram uma situação assim de medo, de pânico, de angústia, de ansiedade forte? E se deram conta de praticar dessa maneira? Bom dia, Marise. E vocês pensarem em praticar dessa forma, olhando para a ansiedade, para o pânico, para o medo, para a angústia, de uma forma que ela é transitória, tem que ter um pouco de lucidez nesse momento, né? De não sucumbir ao desejo de se manter naquele lugar. A essa altura eu estava aprendendo alguma coisa a respeito de como repousar na consciência plena e me tornando mais confiante em relação à capacidade da mente de conhecer além dos conceitos. Então, não é tão simples assim. Existe um caminho para a gente chegar nessa consciência plena. E o caminho é a estabilização, o primeiro ponto, assim. Então, dicas aí para quem está praticando, né? O primeiro ponto para tu chegar na consciência plena, que ainda não é o insight, ainda não é a vipassana, ainda não é ver as coisas como são, mas a consciência plena ela só vai ser atingida se tu estiver estabilizado. Se tu fizer zazen, shamatha, observar a tua respiração, observar alguma coisa fixa ou algo não fixo também. E aí tu vai observando tua respiração, tu não reage mais aos impulsos e às energias que os sons, os cheiros, o tato, o gosto, enfim, todos os sentidos físicos vão te trazendo, e tu não reage a esse impulso. Tu ouve um som e tu já imediatamente, não sei o que é isso, eu não gosto, eu gosto, entende? Isso é reagir. Tu apenas não reage. E aí, como é mais grosseiro, que tu consegue ouvir as coisas e sentir e ver, tu começa a não reagir. Depois tu começa a não reagir pelos teus próprios pensamentos. E quando tu percebe que tu não está mais reagindo a nada disso, tu está começando a observar a tua própria mente. E aí tu está começando a entrar na consciência plena. A consciência de que tudo que está acontecendo é uma não reação. Nesse ponto tu permanece. Nesse ponto de estabilidade. Mas é um treino. Então sugiro que vocês treinem. Onde é que eu parei? Trazer a mente de volta, impedindo-a de se perder nos objetos, o que eu estava falando, trazer a mente de volta, impedindo-a de se perder nos objetos dos sentidos ou nos problemas, não significa que a mente desapareceu ou morreu, porque a mente não é isso, a mente continua. A mente é como um hotel. O Buda vai dar esse exemplo, lembrei, uma estalagem.
Vêm as pessoas, vêm os turistas, vêm, né, os hóspedes desse hotel e vão embora, mas o hotel continua sendo hotel, independente de ter turistas, ter hóspedes ou não. Então, tendo pensamento ou não, não vai fazer diferença. Continua sendo mente. Muito pelo contrário, tirar a mente da sua preocupação com uma série interminável de objetos, pensamentos ou problemas específicos, tornava a mente maior, vasta, clara e além da imaginação. Cheguei à conclusão de que se permitisse a presença do pânico e ficasse com o reconhecimento da consciência plena, veria que o pânico era apenas a manifestação da minha mente. Manifestação ou aparência, a gente se movimenta através da aparência. A aparência da nossa própria mente, a gente se movimenta. A aparência através dos objetos que a gente olha, objetos, pessoas, objetos, a gente se movimenta. O não aprisionamento é quando eu não me movimento. Dessa forma, o pânico se autolibertaria. Ou seja, o pânico, tal como nossos pensamentos, emoções e percepções, já é livre em si e de si mesmo. A libertação vem como uma mudança na percepção. Nossos problemas não precisam ser libertados por alguma força externa. Vi que a libertação não viria. Nunca viria. Se me concentrasse no pânico ou em qualquer problema e tentasse me livrar dele. Ele estava com 14 anos quando se deu conta disso. Pensem. O melhor é deixar estar. Então a próxima nuvem se formará e se dissipará. E ondas calmas virão, assim como ondas turbulentas. Os problemas da vida nunca vão acabar. E as pessoas que eu amava não irão viver para sempre. E eu encontraria novos medos e ansiedades. Vocês já pensaram, gurias, guris? Acho que não tem nenhum guri aí, tem? Não me lembro. Acho que não. Mas, depois vai ouvir gravado. Se a gente educasse nossos filhos já com essa sabedoria assim, de observar as coisas, né? Ao invés de ficarem trancados, emburrados no quarto lá, assistindo ou olhando o celular, e a gente educasse para que eles observassem a mente dessa forma, assim. Acho que seria sensacional. Vocês não acham? Mas, se ficasse com o reconhecimento da consciência plena, eu ficaria bem. Seria capaz de lidar com as nuvens e as ondas, surfar e brincar com elas. Seria derrubado, mas não afundaria. Não ficaria aprisionado. Finalmente descobri a única libertação confiável do sofrimento. Não tentar me livrar do problema. Então a onda parou de tentar se livrar de mim. Estava lá, mas não era prejudicial. A percepção crítica veio da contemplação sobre a impermanência. Meus pensamentos não duram. Esse corpo está mudando. Essa respiração está mudando. Meu pânico está mudando. A vida que quero ter vai mudar. Tudo que experienciamos é como uma onda na superfície do oceano, se erguendo e se dissolvendo. Os budistas adoram dar esse exemplo da onda, né? Se não tiver um exemplo, regra para saber se um livro é budista, se tiver um exemplo da onda, livro budista. Não adianta. Eles adoram. Aí eu fico pensando, né? Porque na verdade isso não é de agora, né? Quer dizer, isso é de agora. Porque esse exemplo da onda não faz muito sentido no período do Buda, né? Porque lá onde ele estava, ele não viu o mar, né? Nem os tibetanos também, no meio das montanhas lá, altas montanhas, 4.000 metros de altitude, na neve. Então esse exemplo da onda surge muito depois, né? Aí vocês perguntam, para que ele fala essas coisas? Porque a gente tem que questionar tudo, gente. Aí a Carolina vai dizer, não precisa questionar tudo. Sabe? Ela vai dizer, para que tu questiona tudo? Aí às vezes eu fico bem quietinha, ela está questionando, né? Capaz, nem estou falando nada. É sempre o que tu está pensando. Carolina, olha, lentamente, em vez de referir ao pânico como um bloco imóvel de ferro,
consegui identificar uma visão maior e impessoal do movimento incessante. Nuvens, plantas, aviões, pessoas, indo e vindo, aparecendo e desaparecendo, a barriga se expandindo e se contraindo. Entendi que, em vez de precisar me livrar do meu pânico, tive de me familiarizar. Familiarizar é a própria palavra que é utilizado no tibetano para meditação, que é Gom, então em tibetano. Então, quando ele está dizendo familiarizar, aqui ele está se referindo ao aspecto de meditação. Tá? E diretamente dizendo, eu preciso me meditar sobre isso, né? Olhar de uma forma plena sobre isso. Tive de me familiarizar com o rígido sentido do eu, que tentava manter as coisas no lugar. Esse eu criado, né? Esse eu que se modifica a cada instante. Poderia deixar o pânico ter vida própria. Ele se dissolveria para sempre, ou talvez ressurgisse novamente, e ainda outra vez. Mas de qualquer maneira conseguiria viver com isso. E vi que, mesmo se me livrasse do meu pânico, outras ondas surgiriam, e sempre haveriam circunstâncias difíceis, tristeza, doença, ansiedade e emoções fortes. Mas sem uma mente fixa, esses problemas da vida diária poderiam retornar à mente oceânica mais ampla e mais espaçosa. Tentar parar as ondas seria como tentar parar a mente ou agarrar o ar em nossas mãos. Não é possível. Eu leio isso e sempre penso assim nessas práticas que o pessoal vende por aí e diz que vamos fazer uma prática para a gente parar os nossos pensamentos. Aí tem os mestres aqui que estão estudando há milhares de anos, desde os 3 anos de idade, em retiros, e dizendo assim, isso não é possível. Aí o que vocês me dizem dessas técnicas? O que vocês me dizem? Não caiam nesses engodos, porque não é fácil. Se mostrarem que é fácil, vocês estão sendo enganados. Viram como é complicado? Vamos fazer uma prática então, para parar os nossos pensamentos, eliminar todos da nossa mente? 3 minutos e eu prometo que essa prática fará com que vocês parem com todos os pensamentos. Eliminem completamente. Vocês vão atingir o nirvana. Faça uma inspiração profunda. Hoje eu estou com espírito de porco. Eu já acordei com espírito de porco. Daí hoje vai ser terrível. Vou caminhar com a Carolina. Ela vai enlouquecer hoje. Mas tudo bem. Né, Carolina? Soltem o ar. Soltem completamente. Aproveitem esses instantes. Se deem esse presente para vocês agora. Se presentem dessa forma, parando por alguns instantes antes de começar o seu dia. Façam um checklist observando e escaneando todo o corpo. Vendo se há qualquer região que esteja tensa, descontraia. Envie um comando para essa descontração. Uma vez que tenha enviado esse comando, permaneça nesse estado de relaxamento, mesmo sabendo que ele é construído.
E agora simplesmente entre nessa onda da sua própria respiração. Como se estivesse boiando no ar que entra, no ar que sai, fazendo esse movimento, sem modificar a sua respiração. Mas se imagine deitado boiando nesse fluxo, nesse movimento. Perceba e se entregue nisso. Boie. Se entregue. Se vocês conseguiram, nesse momento, por breves segundos, boiar nesse estado, não significa que os pensamentos pararam. A gente não percebeu, está tendo milhões de criações de pensamentos nesse instante que vocês estavam boiando nessa respiração. O que estava acontecendo é que vocês não estavam reagindo à presença deles. É isso que acontece. Então aprendam a não reagir à presença da criação dos pensamentos internos e a consciência externa dos sentidos. Não se cessa os pensamentos, se cessa a reação em relação a isso. Tentem praticar dessa forma e vocês verão como é bom isso. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandem e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Amanhã não tem o Despertando com Dharma, amanhã é domingo. E a gente volta na segunda-feira. Certo? Lembrem de se inscrever dia 12 de março, jornada aqui em casa. Só acontecerá se tiver um número mínimo que a gente ainda não atingiu. Então conto com vocês para divulgarem e se inscreverem. Tá bem? Olhem ali, procurem ali. Tchau.